Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês, dando continuação no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, que vai falar a respeito o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação, porque Salomão construiu o templo, né, a casa de Deus, lá em Jerusalém. E no vídeo anterior, ele fez uma oração a Deus, pedindo a Deus que perdoe o povo israelita quando transgredir, e perdoe também o estrangeiro que estão com o povo israelita. Então, Salomão, quando terminou, ele foi ao pátio do templo e convocou toda a congregação do povo israelita e orou a Deus, pedindo a Deus que perdoe o povo israelita quando pecar, porque é um povo muito pecador, muito transgressor. Uma vez por outra, ele está abandonando a legião de Deus e indo após a legião de Satanás, né? Adorar ídolos, né? Adorar ídolos é esse povo que fica se ajoelhando aos pés de estátua de santos que eles criam, né? Eles criam uma imagem de um santo e de aqui é o santo fulano de tal, né? E ficam adorando essas coisas e é abominável a Deus. Então aqui esse povo israelita faz muito isso, né? E eles, quando fica escravizado por essas nações desse povo, eles recorrem a Deus e Deus os socorre, né? Então, no vídeo anterior, Salomão fez uma grande oração pedindo a Deus que perdoe esse povo e o estrangeiro que está com ele, para que ele volte a ficar com Deus novamente, né? E dando continuidade aqui no 2 Crônica, capítulo 7, que diz: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, né? Porque Salomão estava orando do lado de fora, né? Eles fizeram o holocausto, né? E trouxeram 1.000 boi, 1.000 carneiros, né? 1.000 ovelhas para matar e fazer o holocausto lá no santuário, né? Como é um templo muito grande, né? Eles, depois de terminar de fazer esses holocaustos, estava tudo lá dentro ainda, né? Salomão veio para o lado de fora, para o pátio do templo, e reuniu todos os israelitas que estavam ali presentes, assistindo o culto, e orou para todos eles, né? Então, veio a glória de Deus e consumiu todos os holocaustos que eles tinham feito, né? Estavam lá perante ao altar. E ninguém pôde entrar lá para dentro, enquanto esse evento acontecia, né? E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, né, e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre
o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, né? Porque eles não estavam lá dentro da casa, eles estavam do lado de fora, estavam no pátio, quando Salomão estava orando, pedindo a Deus para que protegesse o povo israelita, que perdoassem ele quando eles pecassem, né? Quer dizer, eles se arrependendo de coração, né? Ele, os estrangeiros que estavam com o povo israelita, se eles errassem, né, pecassem contra Deus, mas que se arrependessem, né, de coração, então era isso que Salomão estava pedindo em oração, e quando ele acabou de orar, né, veio o fogo do céu, a glória do Senhor, e encheu todo o templo, né? E ninguém pôde entrar lá, ninguém entrou. Mas os que estavam lá na hora orando com Salomão se encurvaram-se com o rosto em terra, lá no pátio, né, no pavimento, e agradeceram a Deus, né? E o rei e todo o povo oferecia sacrifício perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22.000, e de ovelha, 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles e os sacerdotes tocavam as trombetas diante dele, e de todo Israel estavam em pé. E Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de alimento e a gordura. Porque uma gordura de 1.000 boi, né? 1.000 ovelhas, depois de tudo, pelado lá para colocar em cima do altar para queimar, né? Que eles faziam assim, não coube, né? Não coube. 1.200 boi e 1.000 ovelhas, depois de tirar toda a gordura para colocar lá em cima, não deu, não teve espaço para colocar lá no altar para queimar. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada do Armate até o rio do Egito. No dia 8º, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a congregação do altar e 7 dias a festa, né? E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e faz promessa. Bem, gente, quando aqui cita Deus aparece a Salomão, não é Deus
em si, mas ele aparece através de um anjo, com o semblante de Deus, né? Deus envia um anjo com o seu semblante para falar com as pessoas. Mas não é Deus, o Deus verdadeiro, né? É como se fosse o Deus verdadeiro, porque ninguém jamais viu a Deus a não ser seu filho. Isso consta nas Escrituras, né? Então, todo esse aparecimento com glória que aparece, como apareceu para Moisés lá no monte, na sarça, está aparecendo para Salomão, não é Deus em si, mas sim um anjo, né? É um anjo com sua glória, né? Com a glória de Deus, enviado por Deus para falar com esse povo, né? Então é isso que aconteceu com Salomão também. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, né? No seu castelo, né? Prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Porque Salomão estava orando quando terminou tudo, né? Estava tudo prontinho. Então, pô, Salomão reuniu todo o povo, né? Os israelitas, os estrangeiros que estavam com ele, para fazer o culto, né? Um culto de adoração pelo término do templo que ele construiu, né? Então ele estava orando, então Deus está dizendo, eu ouvi a tua oração, que ele estava pedindo, né? Que Deus perdoasse o povo israelita quando pecasse contra ele, né? Perdoasse. Porque nos dias de hoje também é assim, a gente tem que perdoar o nosso inimigo, principalmente com amor, para que Deus possa nos perdoar também. Que é uma coisa, nos dias de hoje é outra, né? Porque estamos na doutrina de Cristo, né? E aqui não tem evangelho ainda, mas Deus já está ensinando ao povo, né? Como é que é para ser, desde quando saíram lá do Egito. Não coma sangue, não adore a esses ídolos de Satanás, etc, etc. Não adultere, não mate, não roube, né? Tudo isso tem também no dia de hoje, com uma pequena diferença, né? No dia de hoje, só em você pensar em fazer, para Deus você já cometeu aquele pecado. É muito mais amplo, por isso que esse mandamento aqui não tem valor para os dias de hoje, porque aqui é a lei da pedra, e a lei da pedra mata, né? Como está escrito lá na frente, eu vou ler para vocês, né? É a letra que mata, né? Que está escrito nessa lei aqui, dada ao povo israelita, é a lei que mata, né? Mata carnalmente, nos dias de hoje mata espiritualmente, porque tem muita diferença essa lei dada a Moisés e com, contra a lei que Cristo deu, né? Na sua doutrina, a lei de Cristo é diferente. Por isso que essa lei de Moisés não tem valor para os cristãos de hoje. Nada dessa lei de Moisés tem valor para os cristãos de hoje, apesar que é, é a mesma coisa, agora com diferença, né? Porque nessa lei aqui de Moisés, está dizendo assim, não cometerás adultério, porque o adultério aqui é quando você está pegando a mulher do seu próximo, né? E quando é descoberto, a pessoa vai morrer apedrejada.
Na lei de Cristo é diferente. Basta você em olhar uma mulher para cobiçar, você já cometeu adultério com ela, né? Não morre apedrejado, mas se você se arrepender, como se arrependeu Davi, né? E orar a Deus pedindo perdão de coração, Deus vai perdoar você, né? Então você não vai morrer espiritualmente, porque nos dias de hoje a pessoa morre espiritualmente, aqui morre carnalmente. Na lei de Moisés morre carnalmente, né? Na lei de Cristo morre espiritualmente, é diferente, né? E o pecado também é diferente, porque na lei de Moisés você tem que transar com a mulher do próximo. Na lei de Cristo, se você olha para a mulher do próximo com intenção de cobiçar ela para transar com ela, você já cometeu adultério. É como matar. Aqui na lei de Moisés, você tem que matar para ser pecado. Nos dias de hoje, na lei de Cristo, quando você encolariza o seu irmão pensando em matá-lo, você já é réu de juízo, você já matou para Deus, né? Para Cristo. Na doutrina de Cristo é assim. E muitos outros que estão aqui nessa lei, está também na lei de hoje. Nessa lei aqui não tem batismo, na lei de Cristo tem batismo, e etc. Na lei de Cristo tem mais de 30 mandamentos, aqui só tem 10, né? Aí aqui tem não sei quanto, o povo inventa história, que tem lei cerimonial, tem lei não sei de quê, e isso não consta aqui, né, nesses mandamentos, né? O povo que inventa coisa para enganar a seus membros, né? Enganar o povo. São pastores que furtam as palavras de Deus para enganar o povo. São pastores de Satanás, porque todo aquele que prega a mentira é, faz parte de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, né? E também as igrejas são falsas, porque foi o homem que inventou. A igreja verdadeira é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, né? Não me leve a mal eu estar falando essas coisas para vocês, mas é a verdade que está na Bíblia, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só que isso aqui é muito forte, né? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, né? Que é para o povo vai o sacrifício nos dias de hoje, né? Eu vou falar a respeito logo dessa coisa, enfatizar esse sacrifício, o diferencial desse sacrifício, desse tempo aqui, para o sacrifício de hoje, né? O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, que foi a casa que ele construiu, para casa de sacrifício, né? Que tipo de sacrifício eles fazem nessa casa? Eles levam boi, levam ovelha, levam bode, né? Ele faz sacrifício ao Senhor, um bezerro para sacrifício de Deus, uma ovelha para sacrifício de algum pecado, né? Um, um alimento para sacrifício de alimento, um bode para sacrifício de libação. Tudo isso são feitos lá no templo, nesse templo, antigamente, né? São coisas materiais que Deus pedia para que o povo israelita fosse lá fazer esse sacrifício, derramava o sangue, a gordura, quando matava os animais lá, que rasgava, tirava a carne para alguma parte para comer, o sacerdote, o resto queimava lá no altar, as gorduras que era cheiro suave para Deus, né? Esse era o sacrifício na lei de Moisés. O sacrifício na doutrina e lei de Cristo, que é lei de Deus também, que o povo quer confundir
essa lei aqui com a lei de Cristo, eles confundem para seu bem próprio, né? Para enriquecimento próprio, né? Então ele engana o povo e misturando uma lei com outra. Essa lei aqui tem falha, como está escrito, né? Não é uma lei boa para os cristãos. Então a lei dos cristãos é a lei de Cristo, né? E qual o sacrifício que é feito na lei de Cristo nos dias de hoje? O maior sacrifício que um cristão tem a fazer nos tempos de hoje é ter amor sincero, né? É amar, é ter o amor puro em seu coração. Esse é o maior sacrifício nos tempos de hoje, é criar um amor puro em seu coração para, primeiramente, com Deus e depois, pela doutrina de Cristo, você amar o seu inimigo, fazer ao bem a seu inimigo, a seu próximo, a seu irmão, a seu parente, a seu vizinho, dando de comer, dando de vestir, dando de beber e ajudando em qualquer outra coisa, né? Esse é o maior sacrifício para os cristãos, é o sacrifício agradável a Deus para os cristãos de hoje. Esse é o sacrifício, não é dadismo. Muitas igrejas pregam essas igrejas falsas, induzem aos seus membros a pagar dízimo para que ele possa prosperar, para que possa ter saúde, mas não é isso, porque esse diz para os cristãos não tem nada a ver, são falsos pastores que introduzem essa lei de Moisés dentro de Cristo para enganar o povo, são pastores de Satanás, eles estão ensinando errado, eles estudam teologia diabólica para enganar o povo. Vocês me perdoem, vocês que estão ouvindo essa palavra, porque não estou falando por mim, mas sim sobre o que está, na verdade, dentro do Evangelho de Jesus Cristo e de Deus, né? Então, esse povo usa uma coisa que não é para ser usada para enganar o povo, para se enriquecer, para juntar dinheiro, né? E também o dízimo aqui é alimento, não é dinheiro, porque lá em Deuteronômio está escrito que quando esse povo israelita estava, os criadores de animais, os plantadores, né, que colhiam a sua colheita, que era o tempo do dízimo, que era de 3 em 3 anos, quando ia levar para o local que era dentro da casa do Senhor, e era muito longe, né? Que era que eles faziam? Eles vendiam, né? Eles vendiam aqueles boi, aquelas cabras, os jumentos, os seus cereais, porque não podia levar, porque era muito longe, mas assim eles vendiam, atava o dinheiro em sua mão, isso aí Deus mandou fazer dessa forma. Atava o dinheiro na sua mão e quando chegava no lugar santo para entregar os dízimos, então lá naquela cidade onde ele chegava, ele comprava tudo aquilo que o dinheiro dava, de acordo se lá onde ele tinha 10 boi para levar, mas quando ele chegasse lá nessa cidade, só desse para comprar 8, ele comprava os 8 boi e dava como dízimo, e comprava o trigo, a cevada, o azeite, as cabras, os bodes, o jumento que ele ia levar, então eles compravam de novo, né? E esses alimentos eram para a viúva, para os órfãos, para os estrangeiros e os sacerdotes levitas. Era assim, dessa forma que funcionava. E o próprio dizimista comia do seu dízimo, né? O próprio dizimista comia, ele se reunia, fazia uma festa lá,
e eles mesmo comiam do seu dízimo, bebiam do seu próprio vinho, e etc. Não era dinheiro, mas os falsos pastores de hoje ficam cobrando o dízimo para se enriquecer o seu criador da sua igreja, né? Da sua igreja falsa, porque foi um homem quem criou a sua igreja. Então, eles trabalham, fazem teologia diabólica para perverter o evangelho de Jesus Cristo e enganar o povo, porque o povo não lê a Bíblia. Ele vai para as igrejas falsas, mas ele não lê a Bíblia, ele só come aquilo que o seu pastor dá. Ele não verifica. E se lê um versículo que é aprazível a ele, né? Fala no nome de Cristo, no nome de Deus, mas com segundas intenções, né? Com falso, furtando a verdade. Então, todo aquele que faz isso não faz parte da legião de Deus, mas sim da legião de Satanás. Eu não quero ofender a ninguém, mas se vocês vierem a ler tudo direitinho, corretamente, vocês vão entender, e eu tenho certeza que Deus vai iluminar a sua mente para que você entenda, para discernir qual é o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, porque na Bíblia diz que vem falsos cristos, né, ensinando mentiras, né, ensinando mentiras e tentando tirar o povo da verdadeira legião, a legião pura e imaculada, que é a legião de Deus, né? Então, a legião de Satanás, desde lá no início da criação, que essa legião vem pareado, né? Lado a lado, a legião de Deus e a legião de Satanás, tentando perverter a legião de Deus, como perverteu lá no início, né? No início da geração, quando Deus criou tudo, a legião de Satanás os tragou quase todos a criação de Deus, né? Que só se salvou 8 almas, né? Quando Deus viu que estava quase tudo perdido, quando Deus viu que a legião do mal ia conseguir vencer, então Deus resolve e destrói aquela legião maligna, né? Então, Deus destruiu a legião maligna, e como ainda tinha 8 pessoas, né, que era ainda temerosa a Deus, né? Então Deus destruiu o resto e salvou essas 8 almas, né? E seus animais, para que pudesse ter uma nova geração, uma nova criação. E foi isso que sucedeu. E também nessa nova geração, mesmo no meio dessa geração, teve filho de Noé que se perverteu, né? O espírito do mal chegou a perverter um dos filhos de Noé, e então aí continua a formação da outra legião, de novo, humana, né, na humanidade. Lá no início, 2 legiões, a legião de Deus e a legião de Satanás, porque uma foi criada em Caim, né? Mas como Eva era a mãe de todos os viventes, ela foi dando à luz a mais filhos do bem, né? Uns ficaram na legião do bem e outros se bandearam para a legião do mal. E depois a legião do mal perverteu todos eles, e só sobrou essa família de Noé. E então Deus resolve destruir a legião do mal que estava na terra, não os espíritos da legião, os espíritos, porque os espíritos não morrem, mas os espíritos da legião do mal, né, sobreviveram. E quando foi criada essa nova geração, através da família de Noé, né, um de seus filhos cometeu, né, matou 2 pessoas,
Então, daí para frente, se formou a legião do mal, como se formou logo lá no início, quando Caim matou seu irmão, né? E assim foi também na geração de Noé, quando o filho dele matou também dois. Eu não posso dizer agora, porque eu não sou esse que decora a Bíblia. Eu tenho quinta série de estudo, estudei só até a quinta série, leio muito pouco, né, aquilo que Deus me dá no entendimento, mas o relato é esse. Então, nos dias de hoje também é assim. Nesses dias aqui que eu estou lendo, relatando os feitos, né, em crônica, né, eu estou relatando os feitos dos reis, né, que escreveram as crônicas deles, né? Então, é isso, meu povo de Deus, que acontece, né? Vou continuar, porque já perdemos muito tempo de leitura, então vamos continuar o segundo Crônica, capítulo 7. Agora já vou ler, já estou lendo no versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, né? Isso Deus falando, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que Deus está falando essas coisas? Porque esse povo israelita, Deus sabe, Salomão sabe que esse povo israelita são muito teimosos, né? É um povo muito teimoso, é um povo muito rebelde, essa nação israelita, todos eles, né, essas tribos que se encontram, esses descendentes que vieram lá do Egito, são um povo muito teimoso. Eles estão com Deus, estão com Deus, estão, mas ele não pode passar nenhum aperto assim, né? Porque como nos dias de hoje, os cristãos também passam por provações, é como eles aqui também passam por provações. Então, quando eles se acham assim, que não tem, tá ruim a situação, aí eles vão procurar nas outras nações, nas nações da legião do mal, eles se bandeiam para adorar ídolos, pensando que os ídolos de lá vai socorrer eles, né? Então eles se bandeiam para lá e quando chega lá, eles fazem esse povo israelita de escravo, toma suas terras, toma seus filhos e etc, e etc. Aí quando eles estão muito afligidos, isso aqui Deus está falando isso agora aqui, mas Deus sempre fez isso com esse povo israelita. Sempre fez, né? Deus sempre fez, eu vou ler de novo, né? Deus sempre fez essas coisas para esse povo israelita quando eles estão em aflição, quando eles estão sendo escravizados perante outras nações da legião do mal. Deus sempre socorreu, Deus sempre enviou um guerreiro, um sacerdote para salvar o povo israelita da maldade da outra legião. Sempre foi assim desde quando saíram lá do Egito. Durante a sua trajetória para a Terra Prometida, sempre foi assim, sempre foram rebeldes, sempre se apartaram de Deus e sempre Deus os resgatou, né? Deus orou porque Salomão orou a Deus para que Deus perdoasse esse povo. Por quê? Porque Salomão conhece esse povo, que são transgressor, esse povo israelita são muito desobedientes a Deus. Por isso que Salomão veio, depois que terminou o templo,
ele clamou a Deus em oração e todo o Israel viu, né? Ele clamou, orou para que todo o povo israelita ouvisse o que ele estava falando com Deus, porque Salomão era um homem escolhido de Deus, né? Deus escolheu ele como filho, né? Para reinar sobre esse povo israelita. E Deus ouviu a sua súplica, a sua oração, como está dizendo aqui. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, isso depois que ele orou, depois que inaugurou lá o templo, depois que fez os holocaustos, tudo, né? Então, Deus ouviu a oração de Salomão, pedindo que perdoasse o povo israelita quando pecasse, quando se desviasse, né? Então, ele está dizendo, ô Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, né? Que é onde o povo israelita, quando peca, aí leva seus bois, suas cabras, seu bode, para queimar em holocausto e para Deus os perdoar, né? Aí Deus está dizendo para Salomão assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que vai consumir a terra, as plantações que estão na terra, porque o gafanhoto não vai comer a terra, vai consumir o que está na terra, né? Qualquer planta que tiver. Ou se enviar a peste entre o meu povo, a peste é lepra, é aquelas doenças, né? É Deus dizendo assim, se eu enviar peste, né? E aí Cristo vem, Deus vem com a proposta para que o povo se arrependa, né? Deus está dizendo que manda tudo isso quando eles pecarem contra Deus, que manda a peste, manda gafanhoto para consumir a terra e se enviar até peste para o povo. Aí mais. Agora, quando acontecer esse tipo de coisa, que o povo se desviar de Deus e acontecer essas pestes, essas pragas, esses gafanhotos para consumir tudo que eles têm plantado, e o que é que esse povo deve fazer para Deus? O que é que Deus está dizendo para Salomão e o povo, para Salomão ordenar o povo? O que é que o povo vai fazer quando isso acontecer? Quando eles pecarem contra Deus? Né? Ele vai fazer o quê? E se o meu povo israelita, né? E se o meu povo, que é o povo israelita, que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, dobrar o joelho, se humilhar e orar e buscar a minha face, eles estão em pecado, e se converter. Por que se converter? Porque eles abandonaram Deus e foram adorar outros ídolos, né? Se converter dos seus maus caminhos, porque eles foram para outros caminhos, para outras nações, para outra legião, para a legião de Satanás. Então Deus está dizendo aqui: se buscarem a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por quê? Ele vai sarar a terra. Porque a terra está cheia de gafanhotos comendo as plantações. Tudo que for de folha, os gafanhotos estão devorando nesse tempo, né? Porque Deus manda para esse povo, não a todos, mas, por exemplo, aquele que está comendo os dízimos, essa coisa, Deus não vai mandar chuva, né, para ele, e vai mandar praga de gafanhoto, porque ele está se negando, né? Então, Deus está dando o seu parecer aqui, o que é que ele vai fazer, né? Porque esse povo chama pelo nome, qual é o nome dele? Deus, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome, o povo israelita, que é um povo escolhido, que é o povo de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso Deus está falando para Salomão, para que esse povo israelita faça da forma tudo certinha, que eles não se desviem.
porque Deus vai mandar essas pragas para ele, né? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Por que deste lugar? Porque é o templo que Salomão criou, fez para Deus, a casa de Deus. E o povo israelita vai para lá orar, suplicar, fazer seus sacrifícios lá nesse lugar, né? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar? Lá no templo onde Salomão criou, né? A casa de Deus, né? E porque agora, né? E porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, Deus vai estar lá o tempo todo nessa casa para o povo israelita, porque não tem outro povo ainda de Deus a não ser esse povo israelita que Deus tirou lá do Egito para ele, e os que saíram do Egito morreram, logicamente, morreram, né? Porque quando eles vieram chegar na sua terra, já fazia um bocado de tempo. Então, esse povo, depois que chegaram à sua terra prometida, morreram muito, já tem muito tempo, né? Então, são as novas gerações, onde Salomão está dando, Deus deu essas coisas para Salomão, né? Então, que eles esteja nela, deu os olhos de Deus, o nome de Deus, perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, ele está falando agora para Salomão, né? Deus está conversando de noite, o anjo veio falar tudo que Deus tem em mente para dizer a Salomão, né? E ele vai dizer aqui: e quanto, né? Deus falando para Salomão, e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão ou sucessor que domine em Israel. E foi isso que aconteceu. Quando morreu Salomão, né, quando Salomão se desviou, né, porque Salomão se desviou, ele não ficou fiel a Deus o tempo todo. As mulheres das nação da legião, de 5 nações da legião do mal, perverteu o coração de Salomão e ele abandonou Deus e os mandamentos que Deus deu, né? Mas ele está alertando, o pai de Salomão também alertou para Salomão que andasse no caminho de Deus, que não ia faltar sucessor ou varão no trono de Israel, como não faltou, né? Foi morrendo Salomão, entrou seu filho, e foi morrendo, e foi entrando o filho, foi morrendo o pai, e foi entrando o filho, foi como o rei, né? Foi entrando, morrendo o rei, e entrando outro rei, morrendo o rei, e entrando outro rei, morrendo o rei, e entrando outro rei, morrendo o rei, até eles consumirem a própria casa de Deus e o próprio castelo construído por Salomão, né? Hoje eu estou fazendo mais narrativa do que lendo a Bíblia. Mas por que eu estou fazendo isso? Falando isso para vocês? Para que vocês entendam a trajetória dessa crônica que escreveram a respeito do rei Salomão, né? Essa é a crônica, né? Mas mostrando o que Salomão fez, o que Deus falou, né? Então alguém cronizou isso aqui para que nós soubéssemos o que aconteceu naquele tempo. Então, é isso que eu estou falando. Então, Deus falou para Salomão lá, quando veio falar com ele de noite: também confirmarei o trono do teu reino,
conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Sucessor é aquele que vai ficar. Então, tem Bíblia que diz varão, não te faltará varão sobre o trono de Israel. E não faltou. Por quê? Porque foi morrendo um rei e entrando outro, morrendo um rei e entrando outro, de pai para filha. Quando aquele rei não tinha filho, ele elegia outro rei e assim foi. Era rei bom, rei mau, rei bom, rei mau, rei bom, rei bom, depois rei mau, rei, tudo que desagradava a Deus. Teve lá esses sucessores no trono de Israel, né? Até destruir, que, como está lá onde eu li, não sei se foi em primeiro Crônica, ou foi em primeiro Crônica, ou foi em segundo Rei, eles venderam todo o ouro, toda a prata, venderam e trocaram por paz na época, né? O rei da Síria mesmo, quando queria atacar Israel, o rei que estava no comando, era rei mau, ele ia lá no tabernáculo, lá e tirou todo o ouro de lá. Tirou todo o ouro e deu ao rei que ia atacar a Jerusalém. Tanto o ouro de lá do tabernáculo, do templo, quanto o ouro do castelo, o próprio ouro que Salomão gastou no castelo, o rei deu tudinho para não ser combatido com aquele exército que vinha. Então ele tirava o ouro lá, ó, vou dar tanto de ouro a você para você me deixar em paz. Então foi isso que aconteceu. E por isso que nunca faltou varão no trono de Israel. Agora só foi rei, tinha rei bom e rei mau, né? Vamos continuar. Porém, se vós, veja só o que, é que Deus fala para Salão. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos apartardes a ele, então arrancarei da minha terra que lhe dei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. Então, foi isso que aconteceu. Quando Salomão, até Salomão, está bem com Deus, estava tudo bem. Mas quando ele se perverteu, né? Quando ele se perverteu, como está dizendo, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que Salomão era para pregava esses mandamentos a todo o povo israelita, que vos tenho proposto e servido a outros deuses, que foi isso que Salomão fez, as mulheres de 5 nações da legião do mal veio e perverteu Salomão. Ele fez altar aos deuses, né? Por quê? Porque as mulheres pediam, ô rei, meu senhor, né? Com palavras suaves para o rei. E não, meu amor, quero que você faça um altar para colocar um Deus lá. E Salomão fez isso. Salomão, de cada essas nações, dessas mulheres, Salomão fez um Deus, fez um altar para os deuses dessa nação, dessa legião do mal. E aí, o que é que Deus fez? Então, arrancarei da minha terra. Prestem atenção que foi que Deus fez, né? Depois que Salomão se juntou com essas mulheres da legião do mal. Então, arrancarei isso quando Deus está dizendo para ele, se ele fizer isso, que foi o que ele fez, né? Se ele se desviar. Se ele se desviasse, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença esta casa. A casa qual? A casa que ele mora? Não. A casa que Salomão, a casa de Deus que ele construiu, que consagrei a meu nome, a casa de Deus. E farei com que seja por provérbio e montejo entre todos os povos. E foi isso que aconteceu.
Os reis, depois de Salomão, começou a destruir. Deus não ligou. Deus saiu, Deus não foi mais naquela. Deus não estava presente mais naquela casa que Salomão criou, naquele templo. Deus não ficou mais lá, né? Deus saiu da presença. Lançarei da minha presença esta casa. Ele tirou a casa da presença dele. Deus tirou. Por quê? Porque Salomão fez com muito amor, com muito carinho, com muita obediência e depois se perverteu com essas mulheres da outra legião. Foi adorar a deuses. Que é isso que o povo israelita faz. Então, o que aconteceu? Deus saiu da casa que Salomão construiu com muito amor, com muita pompa, que seu pai deu a metade do material, ele também conseguiu. Aqui é que acontece. Os varão que entraram no trono de Israel, que foi que os varão do trono de Israel fizeram? Quando Salomão se perverteu, Deus saiu da presença da casa que ele consagrou com o nome dele, né? E o que aconteceu? Os reis que lá na casa não tinha mais nenhum poder. Não tinha. Era só uma linda casa bonita, cheia de ouro, cheia de pedra, cheia de... Não tinha mais. Deus abandonou aquilo ali, né? Por causa de Salomão, que se perverteu, foi adorar outro Deus. Então Deus disse, poxa, não tem mais jeito esse povo israelita, não tem mais jeito, não tem, né? Até aí, até eu estou falando, até Salomão, aí pronto. Aí depois Salomão se perverte, ele não está dominando, vai entrando esses reis, e o que esses reis fazem? Eles vão ser afligidos por outros reis de outros estados, de outros países ao redor. E o que acontece? Esse rei pega todo o ouro que está na casa que Salomão fez, na casa do Senhor, como Deus não está mais lá, porque se tivesse, Deus destruía a todos que fosse mexer lá dentro, né? Mas Deus saiu da presença da casa, que ele consagrou em seu nome. Aí pronto, ficou sem nenhuma proteção. Então os reis que tinham poder, nem o povo que tomava conta tiveram força para o rei que entrava, né? Os varão que entravam no trono de Israel. O que aconteceu? Eles foram tirando o ouro, foram tirando a prata, foram tirando as pedras preciosas. Ficou pelado o templo de Salomão. Ficou pelado. E também ficou pelado, desprovido de todo o ouro, de toda a benfeitoria que Salomão fez, o seu castelo também. O rei pegou todo o ouro que tinha no castelo também e deu para o povo que vinha atacar, né? Então, quando o rei dizia, vamos preparar uma armadilha para ir para Jerusalém, lá para lá, o rei fazia o quê? Não, não vou deixar, não vou ser atacado. Aí pegava um montão de ouro, um montão de prata do castelo ou da casa de Deus e dava a esse rei para ele não vir atacar, né? Ele vinha atacar para tomar o que ele tinha, então ele pegava e já dava, né? Aí o rei disse, pronto, peguei, mandou, não vou atacar. Se vocês escutarem meus vídeos direitinho, vocês vão entender, passo a passo, né? Então, é essa crônica sobre Salomão que eu estou lendo, né? Então, Deus arrancou, né, da minha terra, que ele dei e lancei da minha presença esta casa que consagrei em meu nome, e farei com que, Deus mesmo fez, com que, por provérbio e montejo entre todos os povos. Deus mesmo fez isso. Desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará. Vejam só, vai se espantar mesmo, porque era muito rica, muito linda, muito preciosa, né? Muito cheia de ouro, muito cheia de pedras preciosas, onde o povo ia adorar a Deus, que faz esse... Mas o povo espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? O Senhor mesmo fez, o Senhor fez assim como o Senhor deixou, Deus deixou que o povo a destruíssem para servir de exemplo, né? O
o que é a legião do mal. O que é que a legião do mal faz com as coisas de Deus, né? Por isso, Deus deixou, né? Deus saiu, abandonou a sua casa, e aí os reis destruíram ela toda, como está dizendo aqui já depois, né? E o rei ia entrando, ia tirando os ouros da casa lá, ia desmontando aos poucos, né? Porque era muito ouro. Foram toneladas de ouro que Salomão gastou na casa de Deus para construir. Olha que ele fez um mar de bronze, né? Etc. Parede, estava tudo revestido de ouro. É muito ouro, né? Então, o que é que está aqui? E desta casa, Deus falou, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e montejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com essa casa. E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses e se prostraram a eles e serviram. E por isso ele trouxe sobre ele todo este mal. Está aí a resposta, né? Porque a casa, Deus abandonou lá e aconteceu tudo isso. Por quê? Porque o povo foram seguir, abandonaram. O povo israelita são muito, não sei o que é tem titica na cabeça, esse povo israelita. Porque Deus faz de tudo para ele. E Deus ainda não os abandonou. Não. Isso é só apenas uma lição. De vez em quando eles fazem isso, Deus dá uma lição, né? Depois resgata de novo. Resgata, porque é um povo escolhido de Deus, né? Vamos continuar, né? Salomão edifica cidade. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão, a cidade que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Isso também já foi lido lá em Reis, segundo Reis. Depois foi Salomão a Ramat-Zobá e a tomou também, edificou o Atadimor no deserto e toda a cidade de provisões que edificou em Ramat. Edificou também a alta Bet-Heron e a baixa Bet-Horon, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto, conforme ao seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Salomão faz tributário os heteus. Quanto ao povo que tinha ficado dos heteus, amorreu, perizeu, heveu e jebuseu, que não era de Israel, esse era povo tudinho da legião de Satanás. Por isso que esse povo se misturava e iam pecar contra Deus, né? Dos seus filhos que ficaram depois dele na terra, os quais os filhos de Israel não distribuíram. Salomão os fez tributário até ao dia de hoje. Porém, os filhos de Israel, Salomão não fez servo para a sua obra,
mas era um homem de guerra, chefe dos seus capitães e capitães dos seus carros e cavaleiros. Deste, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha 250, que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó, de Davi, da cidade de Davi, para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Isso aqui tudo já foi lido anteriormente. Isso é uma crônica escrita dos reis de Israel, né? De Judá ou dos israelitas. Então Salomão ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo a ordem de cada dia, fazendo oferta conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, nas festas dos pães asmos, na festa das semanas e nas festas das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca do seu cargo para louvar e ministrar diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas e cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E não desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elote e a praia do mar na terra de Édom, e enviou-lhe Hirão para, por meio de seus servos, navio e servo prático do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Quer dizer, o negócio aí é tomado à força, né? O rei tomou, foi lá para a cidade de Ofir, para a terra de Ofir, que é uma terra onde tem minas de ouro, né? E foi para lá e saquearam o ouro de lá. A rainha de Seba, isso tudo já foi lido lá em 2 Reis. Isso é um relatório do povo de Judá e do povo de Israel, que fizeram esse livro de crônica, relatando o que se passou lá em Reis, no Reis, né? A rainha de Sabá vem ver a Salomão, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provê-lo com questões difíceis. Isso eu já li lá em 2 Reis, com um grande sequito e com camelos carregados de especiaria, ouro, abundância e pedras preciosas, e foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, porque Salomão era um homem sábio e entendido, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e ao sentar aos seus servos, o estado dos seus criados, e as vestes dele, e os seus copeiros, e as vestes dele, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si, ficou admirada, né?
E então disse ao rei: Era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria naquelas palavras, até que vim e vi, meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, e sobrepujaste a fama que eu ouvi. O povo contou, mas ela não acreditava, né, que Salomão era sabido e inteligente, que tinha muitas essas coisas, né? Que os seus copeiros, as suas pessoas, era tratado como se fosse filho dele, né? Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no teu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama a Israel para estabelecer perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e especiaria em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve tais especiaria quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinha trazido ouro, trouxeram madeira de agumes e pedras preciosas. Tudo também eu já li lá em 2 Reis. E da madeira de agumes o rei fez balaústre para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, saltério para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. A riqueza e a magnificência de Salomão foi lido, né?